Aqui estão algumas sugestões sobre a imundícia da sujeira. A verdade sobre a imundícia, física e espiritual. Sujeira e impureza. O que a Bíblia diz. Testemunho que pode alertar a vida de muitos. Eu me chamo Cristina. A limpeza, ela é importante na vida do ser humano. Por isso que a Bíblia diz que temos que ser limpo. Escute este meu relato. O relato do meu testemunho é real e verdadeiro. Quando eu tinha a idade bem jovem como uma adolescente. Eu me casei ainda bem jovem. Eu me casei com o meu amado esposo, Jonatas, que a saudade bate no meu coração. Uma saudade imensa que eu tenho do meu amado esposo. Com ele, eu tive 3 filhos. A nossa vida nunca foi fácil. E a vida do meu esposo também não foi muito longa. Porque ele faleceu aos 40 e poucos anos. Ele ainda faleceu era muito jovem, porque ele tinha muitos anos de vida para frente, mas, felizmente, a vida para ele foi bem curta. Nós morávamos em um lugar bem afastado e isolado da cidade e de outras pessoas. Nós morávamos no meio de árvores. Aonde a gente morava havia muitas árvores, em volta da nossa casa. Sabemos que não é fácil, a vida das pessoas não era fácil. Como agora, a gente tínhamos que sair para muito longe para poder conseguir comprar os nossos alimentos e compra do mês. Eu sempre reclamava para o meu marido, o meu esposo, que era muito longe. Eu falava bem assim para ele: meu querido esposo, é muito longe. Às vezes você tem que sair muito cedo. E às vezes ele voltava muito tarde, quase que de madrugada. Às vezes você chega muito tarde, eu entendo. Eu também compreendo devido à distância, porque é muito longe. Porque no outro dia, já o amanhecer já tem que sair. Ao trabalho tenho muito medo de ficar sozinha. Porque eu, a sua esposa e os seus filhos, que fica aqui nesta casa sozinha. Às vezes meu esposo me respondia me dizendo: minha querida e amada esposa Cristina, eu peço que você, amada esposa, não se preocupe e acalme este seu coração. Eu sei que a cada 15 dias ele fazia esta rotina de ir, e vinha a cada momento que ia e voltava, ficava preocupada. Porque nesta época eu só tinha somente os meus filhos como minha companhia, junto com os meus filhos. 2 meninos e uma menina que era a minha companhia. A minha filha se chama Isabela. Sempre as coisas não era somente de medo, mas era maravilhoso conviver com meu esposo. Porque eu sempre gostei da minha casa. E de cuidar bem dela, manter a minha casa limpa. A minha casa vivia sempre limpa. E arrumada, mais um dia, depois veja como tudo mudou e começou a acontecer. O desânimo começou a bater, fui cada vez mais deixando de estar fazendo os afazeres da minha casa. Eu fui diminuindo a faxina da minha casa. Às vezes eu olhava a casa toda suja e isso também me incomodava. Uma vez, no ato de desespero, eu estava com muita raiva, eu disse bem assim em alta voz: bem que alguma coisa deveria acontecer. Novamente eu pronunciei aquela mesma palavra. Bem que alguma coisa deveria vir aqui para me ajudar. Por isso que eu digo a vocês, que vai ouvir este testemunho e relato, temos que tomar muito cuidado nas palavras, que falamos, isso se torna real. Depois eu, voltando à minha consciência, me lembrei que não deveria falar essas coisas, porque os meus pais, ele sempre me ensinava para ter cuidado com o poder das palavras. Porque ele dizia para todos nós tomar cuidado. Meus filhos, nunca fale e nem chame nada, porque o mundo espiritual está sempre atento para nos ouvir. Porque algo de sobrenatural deste mundo espiritual pode ser atraído para sua casa. Bem, e assim logo os dias se passaram. A minha casa cada vez mais estava sempre suja, e cada vez ela ficava mais suja. Os meus filhos tentavam me ajudar, mas sabemos que adolescente não é como uma pessoa adulta para estar realizando os seus afazeres. Mas bem eu sei sobre isso, que os nossos filhos não são igual aos pais. Eu achava bom e também o que eles estavam realizando, mas no fundo não estava satisfeita. Porque o serviço nunca é como a gente mesmo fazemos, até que em uma noite eu simplesmente falei. Logo eu disse em um tom de alta voz: se você quiser, venha limpar a minha casa. Logo naquela tarde, o meu esposo ele saiu para buscar. Logo naquela mesma tarde, o meu esposo ele saiu para ir buscar algo para a gente se alimentar. Então, ele me disse bem assim: eu estou indo, Cristina. Eu logo que fiquei muito irritada, eu disse mais uma vez, assim falei para ele: eu ficaria. Eu respondi para ele, é lógico que eu ficaria calma. Se eu pudesse não ficar mais sozinha nesta casa. Assim ele me olhou e me disse: não, fale mais estas palavras. Minha amada esposa pode atrair coisas ruins. Logo naquela noite eu ouvi vários barulhos e sussurro enquanto eu estava na minha cama em casa. Eu escutava o latido dos cachorros sem parar, cada vez mais irritado.
Eu, com muito medo naquela noite, não conseguia me levantar. Logo aquele barulho que estava acontecendo logo se acalmou. Então eu vi que logo amanheceu, e quando amanheceu, eu me levantei. E para a minha surpresa, a minha casa, alguma coisa havia acontecido porque a casa. Ela estava limpa, pensei, comigo mesma. Será que foi eu mesma quem limpei? Logo disse bem assim em tom de brincadeira. Falei obrigado, espíritos, por me ajudar. Bem imaginava eu que algo estava para acontecer. Porque não devemos brincar com o sobrenatural, nem com a dimensão espiritual. Mas eu mal sabia que o pior estava para acontecer. Assim, com toda certeza, eu afirmo, para cada um de vocês, que aconteceu muitas vezes. O meu esposo, ele, ficava bravo com essas atitudes e como esse tipo de brincadeira. Ele também falava: Não, devemos brincar com o sobrenatural, nem com o mundo espiritual, e nem com os espíritos. Ele falava: mulher, por que você fica brincando com essas coisas? Porque eu tenho a certeza que foi você mesma quem limpou o quem limpar esta casa. Às vezes você limpa a casa durante a noite porque não consegue dormir. Assim ele deitava ao meu lado para dormir comigo e me dava mais conforto. Eu acho que fazia as coisas e não, prestava muita atenção e quando acordava estava tudo no mesmo lugar. Porque lógico que eu nunca reclamei e nem murmurei pelo que estava acontecendo. Até que um dia, naquela mesma noite durante a madrugada, ele ouviu barulhos e também um sussurro. Ele logo disse bem assim: Ora, isto não é possível. Nem mesmo assim esta mulher, a minha esposa, para de trabalhar ela, tem que descansar e esperar o dia amanhecer. Então, quando ele se levantou para falar comigo, ele pôs o pé no chão. E sai para fora do quarto estrondo muito alto foi, ouvido e um barulho. Que ser mexia ele, presenciou ele também viu, com os seus próprios olhos. Ele avistou ele pude presenciar algo, em sua frente que estava, flutuando em sua frente. Naquele momento, algo cai no chão. Em sua frente, ele desesperado vem até o meu quarto onde eu estava dormindo. Ele me perguntou: Me diga o que está acontecendo aqui. Aí eu expliquei para ele. O que está acontecendo, pois, naquele momento ele ficou muito bravo comigo. Um dia ele estava dormindo, ele sentiu que algo estava puxando a sua perna como se fosse tirá-lo do lugar. Aí ele falou: Chega, basta o que você pôs para dentro. Desta casa temos que mandar este mal embora. Eu fui atrás de uma pessoa, para poder resolver este problema, procurar alguma solução. Então, uma irmã, ela veio na nossa casa, e ela orou na nossa casa. E depois daquela oração que esta irmã fez, em nossa casa nunca mais houve algo de sobrenatural. Nem assombração e nem ouvimos, mas os espíritos zombeteiros na nossa casa. Mas lá no fundo, eu fiquei atenta com essas coisas. Sabemos que isso foi um espírito ruim que entra na casa. E nós sabemos que ele não vem para ajudar, mas para trazer sempre o lado das trevas. Então eu fui pesquisar a respeito de tudo isso. Os espíritos zombeteiros, ou levianos, são entidades espirituais que habitam o plano astral e se divertem causando confusão. Ilusão ele traz, perturbação na vida de pessoas encarnadas, atuando por ignorância, para alimentar a si mesmos ou por serem influenciados por feiticeiros e outros espíritos superiores. Características e comportamentos: ignorância e sofrimento. Esses espíritos ainda não compreenderam a importância da própria evolução e por trás da sua atitude zombeteira, há sofrimento e ignorância. Ludibriação e engano. O objetivo deles é confundir, enganar e iludir as pessoas, causando pequenos aborrecimentos e travessuras. Interferência negativa. Atuam interferindo negativamente na vida dos encarnados, por diversão ou amando de outros espíritos, e podem se alimentar da energia vital das pessoas. Desobediência são espíritos levianos que desobedecem e se intrometem em tudo, respondendo de forma inconsequente. Como são atraídos e combatidos? Energias negativas. Pessoas que vivem momentos de sofrimento, depressão, raiva, vícios ou promiscuidade, que cultivam energias negativas, são alvos fáceis. Pessoas e cristão, não preparados, com ego e arrogância, também podem se tornar alvos fáceis, especialmente se não tiverem compromisso com o Eterno Pai. E se você não tiver amor e a caridade. Afastamento. A prática contínua do amor, da caridade e da bondade é fundamental para o progresso moral e espiritual, o que podem ajudar a afastar esses espíritos. Não há uma resposta direta sobre o nome do demônio da sujeira, mas posso fornecer alguns nomes de demônios associados a conceitos negativos que podem estar relacionados à sujeira ou impureza. Versículos e versos da Bíblia, Sagrada Escritura, sobre a imundícia da sujeira.
A Bíblia contém vários versículos e versos que abordam a questão da imundícia e da sujeira, tanto física quanto espiritual. Aqui vai alguns exemplos. Imundícia física. O nosso Senhor, o Eterno Pai, descreve as leis sobre a imundícia ritual, incluindo a imundícia causada por doenças de pele, fluxo seminal e menstruação. Descreve as leis sobre a lepra e como os sacerdotes devem lidar com pessoas infectadas. Imundícia espiritual. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Yahushua e lhe perguntaram: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Yahushua respondeu: e por que é que vocês desobedecem ao mandamento do Eterno Pai e seguem os seus próprios ensinamentos? Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto ao Eterno Pai, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem do Eterno para seguir os seus próprios ensinamentos. O Eterno disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Yahushua chamou a multidão e disse: escutem e entendam, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Yahushua disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. O Senhor Yahushua critica os fariseus por se preocuparem mais com a limpeza exterior do que com a pureza interior. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por o Eterno Pai. Porque o Eterno julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. O Senhor Yahushua ensina que a verdadeira impureza vem do coração, não de alimentos ou práticas. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo ao Eterno, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Exorta os cristãos a se purificarem de toda impureza, tanto física quanto espiritual. Purificação e limpeza. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Yahushua lava os pés dos discípulos, ensinando sobre a importância da humildade e da limpeza espiritual. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Yahushua, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que nos deu e que anunciamos a vocês é esta: é luz do nosso Senhor Eterno Pai, e não há nele nenhuma escuridão. Mas se confessarmos os nossos pecados ao meu Eterno Pai, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. O Eterno é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esses versículos e verso destacam a importância da pureza e da limpeza, tanto física quanto espiritual, e como o Eterno Pai deseja que sejamos puros e limpos em todos os aspectos da vida. Levítico 15, versículo 1 ao verso 33. Levítico 13, versículo 1 ao verso 59. Mateus 15, versículos 1 ao verso 20. Marcos 7, versículo 1 ao verso 23. 2 Coríntios 7 e o verso 1. João 13, versículo 1 ao verso 17. 1 João 1 e o verso 9. Esses nomes podem variar dependendo da tradição ou cultura, mas podem estar relacionados ao conceito de sujeira ou impureza. Procurem uma ajuda espiritual, da parte do nosso Senhor Eterno Pai. A ajuda espiritual. A busca por auxílio de direcionamentos bons de um líder espiritual. Porque estas coisas, elas são muito mentirosas e só atraz maldade. Elas são entidades, devemos que buscar a proteção do Espírito Santo e da sua luz, e também é importante para a proteção e o afastamentos, busquem meditação na Sagrada Escritura na Bíblia Sagrada.